Fala galera, boa tarde, estamos aqui em mais um episódio do podcast Mapa da Excelência, onde a gente traz aqui profissionais incríveis do mercado que têm uma trajetória excepcional para compartilharem um pouco com a gente da sua jornada, compartilharem aprendizados, trazerem conosco um pouco do que compõe esse dia a dia e como que eles conseguem atingir resultados tão expressivos. E hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, Marcelo Schucker, um cara que tem uma trajetória sensacional, vem da atuação ali com o marketing da Anhembi Morumbi, teve uma vivência internacional bastante expressiva, estudou em Harvard a parte de inteligência emocional, passou por grandes empresas também e mais recentemente é cofundador da Big Link, uma empresa aí que está chegando com tudo para modificar de fato o mercado de marketing, de dados, de como a gente analisa não só o que aconteceu, mas também traz a parte preditiva, não é isso? Que traz algo, cara, que é super novo aí na parte de Marketing Mix Modeling, então a gente vai bater um papo bastante bacana sobre isso. Marcelo, muito obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Pô, eu que me sinto lisonjeado, de verdade. Obrigado pelo convite, Davi. Você sabe aí que a gente tem uma relação curta, porém muito profunda há bastante tempo, cara. Você é uma inspiração. A sua agência, o seu trabalho que você vem fazendo, como você lida também com a sua família, também no lado pessoal, sua determinação esportiva. Cara, para mim, isso é excelência. Então, muito honrado de estar aqui. Eu tenho certeza que vocês aí de casa, no carro, aonde estiverem ouvindo, tenho certeza que vai aprender bastante coisa. E estamos aqui justamente para isso, para trocar ideia, para bater papo, para se divertir e principalmente para refletir sobre a vida e o que vem pela frente. Cara, muito bom. Prazer enorme aí estar contigo, cara. Bora! E, cara, vamos nessa. Já que você falou sobre excelência, acho que é o tema central aqui do nosso podcast, então já vamos começar com a pergunta, né, cara? O que é excelência para Marcelo Schucker? Cara, excelência eu acho que é você conseguir, independentemente do que você queira fazer da tua vida, independentemente com o ambiente que você frequente, cara, é você dar tudo de si. Eu acho que se você é muito fazendo um próprio link, né, com o livro que eu escrevi junto com alguns empresários, uma baita honra, por sinal, né, te presenteei e Já trouxe esse livro aqui para você, destaque, cara. Tô E também doido para começar a ler. Os convido na Amazon, nas principais livrarias, não existe plano B. Eu acho que é isso. Excelência pra gente é, cara, quebra todos os retrovisores, olha pra frente, foca no para-brisa, seguindo seus princípios, seus valores, cara, alinhado, obviamente, com o seu cônjuge, né, com a sua esposa, que, by the way, é uma das peças mais importantes da nossa vida, é uma das decisões mais importantes que nós temos na vida. Quem vai seguir e trilhar a nossa jornada juntos, para mim é isso, cara. A excelência é você saber aonde está, com quem se relacionar, quem tá junto na jornada e principalmente, cara, como que você vai se dedicar a 100%, cara. Eu acho que somente se jogando, se entregando, fazendo o seu melhor, por mais ajustes que precisam ser feitos, porque a gente é um eterno aprendizado, cara, é dessa forma. Não existe plano B, que eu acho que você alcança e se aproxima da excelência. E, obviamente, com muita humildade intelectual para poder aprender ao lado das pessoas nas quais você escolheu estar, para que você possa fazer os filtros de acordo com seus princípios, com seus valores, para poder seguir caminho. Então, acho que é isso. É determinação, é foco, é gana, é resiliência, para que você possa ser excelente para você, consequentemente para os outros. Eu faço muito uma analogia sobre a máscara de oxigênio do avião. Muitas vezes a gente quer sempre ajudar os outros, ajudar os outros e por dentro a gente vai se esgotando. E muitas vezes a gente não está olhando para si próprio. Só que a própria máscara de oxigênio do avião, a própria aeromoça, todo mundo aqui que entra num voo, seja a primeira vez, ou seja a 57ª vez, cara, ele te mostra. Você precisa colocar a máscara de oxigênio sempre antes em você, para depois você colocar até mesmo no seu filho que tem 6 meses. Eu acho que é isso. Você precisa estar bem consigo próprio, para que você possa transbordar a luz, para que você possa transbordar confiança, para que você possa seguir o seu caminho de acordo com os seus objetivos em busca dessa excelência, cara. Então, eu acho que é muito sobre isso. É de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Outra analogia, desculpa a minha extensão, Imagina. É o que eu falo do ovo, cara. Isso. O ovo existem 2 maneiras. Se você, de fora para dentro, você mata um pintinho. De dentro para fora,
nasce uma vida. E é sobre isso, cara. Como que cada um tá cuidando do seu eu, do seu interior, para que você possa ter melhor usufruto e seguir em busca da sua própria excelência, da sua essência, para assim compartilhar tudo com os outros. Cara, você falou muito sobre escolha, né? Você escolher a pessoa que está do seu lado, você escolher o que faz bem para sua vida, né? Escolher ali quais são os passos que você vai dar. E a gente sabe ali que ao longo da nossa vida são muitas escolhas e opções, né? Caminhos ali que a gente tem, que a gente pode percorrer, oportunidades que podem trilhar o caminho A, o caminho B. Qual que é a sua forma ali de tomar decisões, né? Cara, para onde que eu vou? Qual que é o caminho que eu devo seguir? Como que eu percebo se algo que está surgindo ali na minha frente é algo que é interessante, que eu devo perseguir, dedicar minha energia, que é tão valiosa, né? Nosso tempo, a nossa energia, a nossa dedicação. Como que você ali, ao longo da sua jornada, né? Você já, com certeza, teve muitos acertos, né? Para onde você tá, muitos erros também, porque todo mundo já passou por isso. E qual que é um pouco desse aprendizado, assim, de tomada de decisão, cara? Caramba, a gente falou de dentro para fora e você tá indo lá para dentro mesmo, né? Mas isso é bom, faz com que nós refletimos cada vez mais e deixamos, às vezes, a cadeira do síndrome do impostor, né? Que faz relembrar toda a sua trajetória e aonde você tá, né? Sua ex-namorada fez parte para você estar onde está, seus ex-amigos e coisas do gênero. Cara, eu acho que tudo na vida, suas decisões são as escolhas. Você tem a escolha de tomar um porre ou de acordar cedo e treinar. Você tem a escolha de estender um jantar mais longo na qual não está te agregando valor, ou você voltar para casa porque você tem a consciência para buscar ser excelente cada vez mais. Eu acho que existem algumas decisões na vida que você consegue voltar atrás e outras decisões que elas mudam literalmente rota. Né? O casamento, ela é uma delas. Né? Não adianta, eu, católico que sou, prezo muito pela família, prezo muito pela palavra, prezo muito pela construção de um lar, mesa, Jesus Cristo, missa e coisas do gênero. Eu acho que a tomada de decisão, ela não dá para você virar commodity como tem sido, sabe? Tipo, de uma maneira descartável, cara. Eu acho que se você tomou uma decisão. Independentemente dos altos e baixos que um casamento passa, você tomou uma decisão e ela não muda. Existem decisões que, se eu for pra cá, eu consigo voltar atrás, uma amizade. Se eu tomei uma decisão de sair para um jantar, vi que não é legal, eu volto. Existem decisões de abrir uma empresa, existem outras decisões. Cara, como que eu tomo? Eu acho que é muito sobre o que pode mudar dentro da minha própria vida e dos meus nessa decisão, porque toda a tomada de decisão que eu tenho, cara, não sou só eu mais. Antes eu era eu. Hoje sou eu, a minha esposa Malu e meus filhos, né? Eu tenho um casal de gêmeos de 4 anos, o Pipi e a Naná, Pietro e a Ana Lu, que, cara, que qualquer decisão muda uma família. Sim. Literalmente. Então eu acho que a gente, essa decisão aqui, a gente tá comprado, a gente aceita tomar o risco. Cara, essa decisão aqui, qual que é o valor agregado para eu tomar? Que eu vou ter de referência, teoricamente? Alinhar dentro de casa. Como no caso da Big Link. Cara, foi totalmente alinhado, de eu sair do mundo executivo depois de 20 anos e abrir. Hoje estamos felizes, só que não dá muito para voltar atrás, entende? Então, cara, você vai ter risco. Eu estou tentando aqui, não é fácil essa tomada de decisão, mas eu analiso muito sobre, cara, o que isso daqui pode me gerar frutos no dia de amanhã? Cara, como é que eu posso afetar os meus? Como que eu posso agregar valor nessa tomada de decisão? E aonde que eu vou me engrandecer? Onde que eu vou aprender? Com quem que eu vou estar? Isso para mim é muito mais importante do que o fim da jornada. É o trajeto, né? É o percurso dessa jornada. Então, não é fácil, cara. Não é fácil. Eu tô tentando encontrar aqui alguma coisa assim, alguma maneira. E é muito, acho que, o sexto sentido, né? Eu acho que a gente tem 5 sentidos, né? Que temos, mas o sexto sentido eu acho que é muito forte. E eu tenho um sex appeal muito forte, assim, uma sensibilidade muito forte, que às vezes é bom e às vezes é ruim em relação a isso, cara. Mas eu acho que como que pode afetar os seus para você poder caminhar para frente, cara. Exato, cara. É porque a gente
tô te fazendo essa pergunta, né? Porque eu acredito muito que você chegar na excelência é justamente uma sequência de várias escolhas certas que você foi dando, que podem ser escolhas muito simples, como, cara, não vou tomar um porre, eu vou treinar amanhã, e isso é uma escolha, entre aspas, pequena, que você faz várias vezes, né? Ao longo ali da sua semana, dos meses, dos anos, isso se acumula num resultado de saúde, né? De clareza mental e tudo mais, até uma grande decisão de falar assim, cara, é o dia D que eu vou pedir demissão porque eu vou montar um negócio, né? É o dia que eu vou decidir pedir a minha esposa em casamento e eu sei que dali pra frente minha vida vai ser outra, né? É isso. Então, esse acúmulo é algo muito, muito bacana. E eu trouxe algumas vezes assim, tipo, eu tenho um ar muito aventureiro. E graças a Deus eu casei com uma esposa que também morou em diversas cidades, em diversos países, fala inglês, português e espanhol, obviamente, cara, e estudou fora e coisas do gênero. Eu já aceitei a fazer expansão internacional de uma empresa para o México, por exemplo. Eu nunca tinha pisado no México. Isso foi uma decisão que muda. Literalmente muda a sua rota. Muito eu parava para pensar, putz, eu vou perder relacionamento e networking aqui do Brasil. Só que, putz, qual que é o outro lado? Expansão cultural, expansão de cabeça, para que você possa conhecer outras coisas. Ainda mais que nós que trabalhamos com marketing, você conhecer outras culturas, você conhecer outros tipos de comportamento do consumidor, outras maneiras de gestão, pô, isso pra gente é muito mais engrandecedor do que muitas vezes a gente ficar na mesma bolha, como é o grupo da escola, como é o grupo que a gente vive, por exemplo, aqui muito em São Paulo, entendeu? Então, são decisões nas quais, pô, você tem uma tomada de decisão, no final das contas vai passar 3 anos e meio, sabe? Aquele bichinho, ele te pica. Foi assim que eu fui para a Holanda, foi assim que eu fui para a Espanha, foi assim que eu fui para os Estados Unidos, foi assim que eu fui para o México. E é dessa forma que a gente vai começando a engrandecer. Mas a companheira é importante. Ela esteve com você ao longo de todas essas... Não todas, mas principalmente no México, entendeu? Então, você contou um pouco sobre isso no livro, né? Cara, no livro a gente conta sobre o deserto mexicano, que no final das contas pra gente foi maravilhoso, depois de todo um percurso de tentativas pra gente ter os nossos filhos. Então a gente traz exatamente sobre isso, que muitas vezes a gente acha que a dor, ela é de fato uma dor, mas Deus está fazendo com que você passe pela tempestade para depois te trazer as abundâncias, né? Então, eu conto muito sobre essa parte do livro, dentro de um capítulo sobre espírito, que a gente fala sobre corpo, mente e espírito, literalmente dentro do livro, e é onde eu acredito, né? Que é o milagre da união, ele tira totalmente... Como é que fala o título que eu falei aqui? É o milagre da união e o fim do vazio. Então, é sobre isso. Obviamente, eu não quero entrar em tantos detalhes aqui no livro, quero te convidar para ler, mas tem muita coisa legal aí de aprendizado. Não é contar sobre a minha história, é como que você, dentro do teu cenário, você consegue montar o seu contexto e se identificar para que possa se inspirar. Esse é o objetivo do livro. Cara, muito bacana. E assim, você claramente é uma pessoa que tem valores, né, muito, muito fortes, né, tem crenças ali bastante relevantes, né, e tem uma bússola, né, moral, com um passo ali muito, muito bem claro, né, no seu dia a dia, assim. E você, ao mesmo tempo, tem uma trajetória de negócio corporativa, né, de gestão de equipe. Como que transborda, né, esse CPF, Marcelo, né, com tudo que você acredita, quando você coloca ali no dia a dia com gestão corporativa, com comunicação com o time? A gente falou bastante agora, né, de família, de como que isso tudo é importante, mas a gente sabe que a gente também tem ali um papel frente a trabalho, né? E agora eu quero ouvir um pouco sobre o Marcelo no trabalho, nas equipes, como que você é? Cara, eu acho que eu sou igual. Ou eu tendo a ser. Porque para mim não existe CPF diferente de CNPJ. Eu acho que é muito do que a gente fala de hard skills e soft skills. Acho que 90% de todas as pessoas e todos os profissionais, eles são contratados por hard skills. E acho que 80%, teoricamente, depois de 3 meses ou antes de 3 meses, eles são demitidos por soft skills. É muito quando a gente fala de hardware e software, né? Hardware é o equipamento, software é literalmente a tecnologia que vem por detrás. O que é o software do humano? Caráter, valor, princípios, ética. Isso é difícil você inserir no profissional. Ele vem de berço, ele vem da vivência dele, ele vem de dentro para fora.
que é o hard skill? Ele é o hardware. Você ensina, você mexe, você ajusta, você junta um parafuso ou outro. Então, isso você treina. Certo. Então, é muito como eu entro e como eu entrevisto. Né? Por exemplo, agora com parte de tecnologia, meus sócios entram para entrevistar toda a parte de hard skill, principalmente na parte de tecnologia, só que eu quero saber o soft skill. Quero saber a missão, quero saber o que ele faz, como ele vive, para onde ele quer chegar, quais foram os principais erros deles, quais foram os principais aprendizados, quais foram os acertos dele. Eu quero entender a essência dessa pessoa para trilhar uma jornada e passar as ambições e chegar a alcançar as ambições que nós temos como companhia. Então, o Marcelo, como gestor, ele olha para isso. Não foi à toa que, muito talvez, eu tinha uma ansiedade, uma inquietude muito forte que transbordava, às vezes, tanto como é que eu falo? A inquietação passava agitação para o time, muitas vezes, né? E eu sou muito agitado em relação a isso. Foi dessa forma que eu, com muita humildade intelectual, falei, cara, calma, Marcelo, você precisa olhar para dentro, você precisa estudar. E foi aí que eu fiz um curso, né, de inteligência emocional em Harvard, justamente para eu entender um pouco, entender o próximo. Porque no final das contas, gestão, cara, é você entender o outro. Quanto mais nós crescemos na hierarquia profissional, cara, mais o ar vai ficando rarefeito. É a mesma coisa que você subiu uma montanha, você subiu o Everest. O ar vai ficando mais rarefeito, você tem menos pessoas com quem trocar, por isso que essas comunidades empresariais vêm crescendo cada vez mais, para que o empresário não se sinta mais sozinho e troca a ideia, mas você precisa entender a pessoa, literalmente, ter empatia. Saber quais são as ambições. Da maneira como muitas vezes dentro do meu time eu vou tratar o Davi, talvez o Matheus, a Jéssica, a Vanessa e a Roberta são diferentes. Óbvio que é o mesmo objetivo, é a mesma rota, é a mesma necessidade. Só que a maneira de lidar com pessoas, muitas vezes elas são diferentes. E essa adaptabilidade eu acho que faz o diferente gestor nos dias de hoje. E é onde eu tento trazer. É assim, cara, como é que você se porta quando vai pedir alguma coisa pro seu pai? É igual quando você fala com a sua mãe? É igual quando você fala... Eu tenho um menino e uma menina. São diferentes. Sim. Seus amigos. Pô, tem certos amigos que você se porta de uma maneira diferente. Você fica mais à vontade. Cara, é assim que é. Então, no final das contas, CPF e CNPJ, eles andam literalmente juntos, acoplados. Eu nunca tive 2 celulares. Porque, cara, eu tô 100% à disposição. Eu nunca tive a segunda-feira ou o final de semana, que delícia. Cara, não. Porque eu não posso me estourar no final de semana para poder trabalhar 5 dias. É muito pelo contrário, né? Você, normalmente, no seu trabalho, você está sendo pago para pagar suas contas, mas é fora do seu trabalho que você engrandece. É o que você faz fora do seu trabalho. Então, é dessa forma que eu tento trazer para a minha gestão. Entendendo a pessoa, obviamente, ser aquele líder, ser aquele que, cara, tá junto. Não adianta eu falar que tem que chegar no horário e eu nunca chegar. O exemplo, ele arrasta. Sim. Né? Tipo, quanto mais você fala e não faz, pior é. Então, você precisa ter como é que eu falo? Você precisa ter a coerência da sua atitude com a sua fala, com a maneira como você se porta. Assim, eu acho que você atrai talentos, você segura talentos, você aprende com talentos, e aí entra a humildade, que muitas vezes eu tenho que contratar pessoas muito melhores que eu. Pois, quando eu contrato pessoas melhores que eu, cara, eu me sinto muito orgulhoso. Muito orgulhoso, porque para mim aquela foi uma missão incrível. Perfeito. Tive uma experiência no México. Eu era, uma das minhas antigas cadeiras, eu era vice-presidente da América Latina. Cara, eu cuidava de 7 países, eu tinha mais de 70 pessoas abaixo, eu tinha 10 nacionalidades. E, obviamente, quando eu estou construindo um time desse porte, com diferentes culturas, com uma multinacional europeia e italiana, pensamento global, atuação local. Cara, eu contratei um country manager no México que respondia para mim, um moleque, vamos dizer assim, de 40 anos. Eu contratei um cara que era foi vice-presidente da Samsung e vice-presidente da Disney. Pô, eu ter conseguido convencê-lo a embarcar no nosso projeto América Latina, para mim foi muito mais incrível do que eu querer me enaltecer que eu sou chefe dele. Não, muito pelo contrário, cara. Eu preciso ter pessoas boas para que eu possa pensar em outras coisas. Cada um na sua função, cada um na sua zona de potência. E é por essas e outras que eu acredito muito na Big Link, porque os nossos sócios
temos essas zonas de potência, a gente se respeita e é dessa forma que eu acho que a gente pode ir muito longe. Cara, eu quero muito ouvir mais sobre a Big Link, mas antes eu vou voltar num tema que você falou de inteligência emocional, porque eu acredito muito que, cara, a gente, eu e a audiência tem muito a aprender sobre esse tão valioso conceito que você traz, né? Esse conhecimento que você tem dentro dessa área, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, né, muitas vezes tem gente que olha como uma coisa meio, um extra, pô, seria legal, né, um benefício ali, uma diferença. Qual que é o impacto de você, de fato, ali fazer um trabalho forte de inteligência emocional dentro da sua empresa? Como que você treina, capacita as pessoas para serem melhores nesse sentido? E qual que é o resultado que você consegue ter quando você, não só individualmente como gestor, tem mais inteligência emocional, mas como você consegue ter lideranças dentro da sua empresa que têm um pouco mais de conhecimento sobre o tema, que conseguem ser mais inteligentes emocionalmente, né? Qual que é o impacto disso no time e resultados que a gente tem com isso? Cara, eu acho que é fundamental, principalmente no dia de hoje. No dia de hoje, você está sendo bombardeado por telas, por multicanalidades de todas as formas. Todo mundo scrolla as telas sem parar. Desculpa. E dessa forma faz com que você vai ficando cada vez mais ansioso, né? Então, eu acho que quando você entende a pessoa, por isso, como eu falei anteriormente, para mim o soft skill ele é muito, mas muito importante. Você precisa escutar. Você precisa saber qual que é o sonho daquele seu funcionário. Você precisa saber onde ele quer chegar, como ele quer chegar, e você precisa também estar disposto a poder colaborar, poder ajudar nisso. Então, eu acho que cara, é dar espaço. Aquele famoso, às vezes, bate a sopra, né? Tipo, você precisa estar do lado. Você precisa dar muito mais corda. É muito mais fácil você segurar um tigre do que você empurrar uma lesma. Né? Eu tenho essa filosofia. Eu prefiro segurar o guarda-reio de um profissional do que empurrar um profissional. Então, eu sempre começo dando um pouco mais de corda e vou puxando para saber até qual é o ponto dele, porque eu sei o sonho dele, eu sei qual é a ambição dele. Eu tive a empatia suficiente para escutar. E para mim, muitas vezes, você não vai escutar nas 8 horas de trabalho, reunião atrás de reunião. Não, você vai escutar ligando para ele, pô, e aí, como é que estão as coisas, cara? Puta, seu sogro tá no hospital? Cara, como é que você tá? Como que eu posso te ajudar? Irmão, família, antes de tudo. Saúde, antes de tudo. Dessa forma, a pessoa vai percebendo que ela está sendo tratada de uma maneira diferente. Ela não está sendo tratada como um jobs to be done, a entregar a planilha by the book ali como um RO. Eu acho que quando você exerce isso, você traz essa empatia, você traz esse lado humano, consequentemente isso transborda. Porque no final das contas, você lidera uma pessoa que esta pessoa precisa liderar outras pessoas. Como que isso você implementa a cultura? Você sabendo escolher exatamente quais são os seus tiers 1, literalmente, né? Então, é você escutando esses tier 1. Se esse tier 1, que são seus diretores, ele está alinhado com você, a chance da outra camada, que esse líder te forme outros líderes, na mesma cultura que você tem, é muito maior. Caso contrário, dissemina e você perde a cultura. De novo, cultura é difícil ser implementada. Cultura não são as lindas frases na parede. Cultura, ela tem que ser vivida. E falar sobre inteligência emocional, fazer reflexões sobre, trazer palavras e textos e livros que possa fazer com que ele reflita. Isso é muito bom. Mas, cara, a pessoa precisa estar preparada. Porque olhar para dentro é muito difícil. Eu, muitas vezes, não olho para dentro. Né? Falar na prática parece fácil pra caramba. O dia a dia não é, mas é isso que faz com que a gente tente buscar cada vez mais a excelência, cara. Você precisa estar preparado. De novo, Castelo Branco tá um caos, mas vai ficar maravilhoso. Um omelete, ele é uma delícia, né? Mas se você não quebra os ovos, ele não vai ficar um omelete. Então você precisa entender toda essa parte para mim, porque, cara, se o profissional tá mal em casa, consequentemente, ele não vai ser um espetáculo de profissional. O profissional de alta performance, ele precisa pensar em alta performance. E aí você transborda, cara. Eu acredito muito nisso para que você possa inserir uma mentalidade que, no final das contas, é do profissional. Que a empresa, naquele momento, está usufruindo daquele conhecimento, daquele relacionamento que ele tem com o mercado, daquela
daquele equilíbrio emocional que ele tem. Pô, mas isso é dele. Concorda? É dele. Se amanhã ele tá fora da empresa ou ele decide ir para fora, ótimo. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é que muitos dos meus diretores, líderes, gerências, hoje estão em cadeiras muito acima e às vezes equivalentes com a minha. Isso para mim é sucesso. Sucesso não é você estar com uma mala cheia de dinheiro, fazendas, casas e etc. Sucesso para mim é quando eu tiver 60 anos, os meus filhos, consequentemente os meus netos, fizerem questão de passar o final de semana comigo e fazer um almoço de domingo. Isso é sucesso. Total. Sucesso é que você trabalhou em certas empresas que quando você sai de uma empresa para outra, o cara quer te contratar de volta. E é dessa forma que você vai entendendo as pessoas, inserindo dessa forma, cara, e dando espaço, fazendo com que eles compartilhem, incentivando compartilhamento, seja um texto bíblico, seja, cara, uma reflexão, seja um livro, seja um podcast, seja um conteúdo. Cara, compartilha aprendizado, compartilha aprendizado. Dessa forma você cria uma unidade, você cria uma comunidade. Não é só para fora, é para dentro. Total. E, cara, eu vejo que você é um cara, assim, que transborda muito da sua experiência, né? E você ter passado pelas empresas que você passou, pela jornada que você teve. Agora você comprou um novo desafio, né? Você falou assim, cara, agora eu vou sair da cadeira executiva, eu vou construir um novo negócio, né? Vou entrar numa iniciativa aqui que é um projeto inovador, que traz algo que não é o usual de mercado, né? Não é mais uma empresa fazendo determinada coisa, né? E você se encantou com esse projeto. Conta pra gente como que foi o processo, né? De você conhecer, desenvolver, colocar sua mão e tomada de decisão para você falar, cara, vou entrar de cabeça na Big Link. E o que vocês estão querendo transformar no mercado? Porque isso fica claro, né? Conversando com você ali, quando eu te conheci, 20 minutos, eu já entendi, bom, esses caras estão fazendo um negócio diferente e a gente conversa com muitas empresas, né? Mas realmente é um negócio diferente. Então conta um pouquinho como que foi isso aí. Cara, vamos lá. Tentar fazer uma longa história o mais curto possível, porém com profundidade. Cara, eu era VP de negócios num ecossistema de marketing. Esta empresa que prestava consultoria chamada Big Day estava ali ao redor desse ecossistema, liderados pelo Bruno Brambilla e pelo Thiago Rodrigues, cara, que são hoje, tenho a honra de chamá-los como sócios. Duas pessoas extraordinárias de produto, de tecnologia, com vivências aí nas principais agências de publicidade, Sunset, DM9, Almap, Grey, entre outras. Um conhecimento técnico muito grande. E um dos meus principais objetivos nesse ecossistema era entender o que essas duas pessoas dentro desta consultoria estavam fazendo para saber se valia a pena trazer para o ecossistema como um todo. Cara, e foi totalmente genuíno. Eu fui aprendendo muito com eles, eu fui inserindo um pouco do meu conhecimento de business, porque são duas pessoas de produto, de tecnologia. Por mais que tenham uma visão de negócio, não tem um relacionamento, não tem o go-to-market que eu tenho, a experiência que eu tenho, vamos dizer assim, a malemolência comercial de ter. Isso tudo, de novo, é um pouco... É soft skill. Né? É difícil você inserir certas qualidades que eu tenho em relação a isso, óbvio que junto com outros defeitos. Cara, mas como que a gente se soma? Eu sempre tive a gana, o intuito de empreender, mas eu nunca tive a coragem, muitas vezes. Eu nunca encontrei os sócios corretos e nunca encontrei uma dor de mercado que eu acreditasse fazer a diferença. No final das contas, cara, eu não quero vender por vender. Eu preciso mudar o negócio do meu parceiro. E esse que é o principal objetivo. No final das contas, foi totalmente genuíno. Eu fui abrindo portas, a gente foi direcionando, eu trazia certas oportunidades de dor de mercado. Pô, o cara em 30 minutos colocava no papel, passava para o Thiago virava, 2 dias depois, ele, é mais ou menos isso? Eu falava, caraca. Aí eu comecei, cara, eu acho que eu encontrei as duas pessoas. E eu acho que eles devem ter pensado. Eu também encontrei uma pessoa para nos alavancar comercialmente falando. E foi dessa forma que, totalmente genuíno, eu ainda era VP desse ecossistema. Eu tentei fazer de tudo para entrar, para trazer para o ecossistema, e no final das contas tava se caminhando muito mais para este lado, e foi até uma decisão, eu dentro desse ecossistema, quando eu saí,
a gente oficializou praticamente essa sinergia. Eles me convidaram para ser sócio. E aí foi uma coisa muito legal, porque eu conheci durante esse percurso as pessoas. Eu não estava muito preocupado com o negócio. O negócio é consequência. Dinheiro, relacionamento, resultado, ele é consequência das pessoas que estão na sua trajetória. E aí foi com que eles viraram para mim e me convidaram no momento que eu mais precisava, teoricamente, mas eles não me ofereceram você precisa, como se fosse um programa de veste. Eles não me ofereceram um pedaço. Eles viraram e falaram, cara, a gente quer democratizar. A sua importância é tão grande quanto a nossa. Legal. Vamos dividir. Igual. Cara, isso para mim me soou como uma genuinidade espetacular. Que é a essência que eu busco nas pessoas que estão ao lado. Cara, e aí a gente juntos, a gente começou a crescer, começamos a abrir mercado. Nesse momento, a gente pensou, putz, eu acho que tá faltando mais uma cabeça intelectual, que eu acho que pode ser a cereja do bolo. Aí a gente convidou o Jader Rosseto. Cara, um macaco velho, me entenda quando eu falo macaco velho. Cara, o cara tem mais de 25 leões em Cannes, cara, já foi sócio do Nizam Guarais. Putz, é totalmente investidor de startups, é um cara que traz um intelecto completamente diferente, uma visão diferente para a gente no âmbito de marketing, de marca, de posicionamento, de estratégia, relacionamento com os investidores, que daí a gente fechou um quarteto. E, de novo, a gente foi lá e dividiu o pastel igual, né? Pô, é dessa forma que hoje a gente já está crescendo 9 vezes, a gente tem 1 ano praticamente de vida e a gente vem crescendo cada vez mais. Hoje a gente já está com quase 20 funcionários, a gente acaba de receber aporte, uma captação muito importante, a gente está lançando agora uma plataforma que vai ser totalmente disruptiva no mercado, porque o que é a Big Link? Cara, a Big Link é a única plataforma de marketing que prevê resultados e por isso que a gente está sendo muito disruptivo. A Big Link, ela nasceu da personificação dos maiores problemas, dos maiores gargalos do mundo do marketing e do mundo de publicidade. Se a gente senta com qualquer anunciante, independentemente do porte, do pequeno ao médio ao gigante, senta com as principais agências de publicidade, da pequena, à média, gigante, a maior dor chama-se silos fragmentados. Cada plataforma, seja no mundo digital, ela entrega métricas diferentes, de uma maneira diferente. No mundo offline, da mesma maneira. Hoje a gente está falando de retail media, a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de out of home, a gente está falando de streaming, a gente está falando de televisão, a gente está falando de social, a gente está falando de influenciadores. Cada uma dessas plataformas, das milhões que cada um que são os canais, eles te entregam métricas diferentes. Você tem um custo operacional muito grande. Uma máquina operacional muito grande, na qual eles te geram um dashboard que você visualiza o passado. Quando você visualiza o passado, a campanha já acabou, a oportunidade já passou. Então, a gente literalmente, entendendo isso tudo, a gente trouxe para poder agregar valor ao mercado. E aí, a gente integra literalmente todos os canais de mídia de uma maneira muito simultânea. A gente tem um ecossistema de agentes de AI por detrás, né? Eu tenho um time de LLM incrível, cara, que a gente integra, a gente faz a leitura, a gente faz a validação, a gente faz os tratamentos desses dados, a gente tira a duplicidade, a gente detecta literalmente tudo. E não somente da comunicação externa, a gente olha para a comunicação interna. Eu plugo com o CRM, eu plugo com o RP, então a gente consegue trazer toda a jornada do consumidor. E não somente o last click. Google e Meta ganharam muito dinheiro em relação a isso. Só que o momento dos pontos de contato do consumidor, eles são múltiplos. Como que a gente consegue entender a atribuição, a receita adicional, a sazonalidade, que é isso, depois de um certo tratamento, e a gente olha, né? A gente tem as integrações que vai diretamente nas fontes. Então eu integro, eu faço um único cockpit para o cliente. Com o ecossistema eu posso rodar diferentes tipos de visões. Inclusive o MMM, né? Que é uma palavra que está super em voga, que não é mídia Mixed Modeling, é marketing Mixed Modeling, ele é muito diferente de mídia, né? Ele é mais profundo, ele olha o todo, e isso a gente faz com maestria para gigantes clientes, para gigantes agências de publicidade, também em parceria. Eu não estou aqui para substituir nada, eu estou aqui para integrar, eu estou aqui para agregar valor. E eu vou olhar a última linha. Quando eu falo de marketing preditivo, a gente é a única plataforma que prevê resultados. Por quê? Eu faço leitura em relação a isso e a gente traz uma visão de rota para que o marketing não seja custo. Para que você saiba se posicionar com previsibilidade para os próximos 7 dias, para os próximos 30 dias. Isso é completamente inovador no mercado. Ninguém olha isso. Ninguém oferece customização, ninguém oferece acesso a agentes de AI com MMM para Big Corps.
E a gente entendeu, com a cabeça de democratização de dados que nós temos, cara, isso daí não pode ficar só limitado a empresas que investem acima de 300, 500 milhões de reais em mídias. Sim. A gente transformou isso numa plataforma olhando para o Middle Market, olhando para o PME. Uma empresa que fatura 10 milhões, que investe 40 mil reais praticamente em mídia, seja na Meta, no TikTok, no Google, seja lá o que for, ele pode ter acesso, integrado com o seu CRM, integrado com o seu RP, um acesso a um agente de AI com visão preditiva. No final das contas, eu nunca vou ser custo. Eu sempre vou ser investimento. Porque este meu cliente, normalmente, ele reduz o CAC em mais de 30%, ele melhora o ROI, muitas vezes acima de 40%. Consequentemente, se eu cobro... Enfim, eu tenho diferentes tipos de ticket, de acordo com cada uma das necessidades. Eu, normalmente, uma vez que ele aciona o meu direcionamento de rota, ele automaticamente ele já tem um ROI de maneira imediata. Eu mostro o que ele tem que fazer, as combinações de artes, os horários de artes, os CTAs de artes, os canais, as combinações de canais e plugado com o CRM. Então, eu trago literalmente toda a jornada para que você tenha um maior LTV, redução de CAC, otimização na veia, de maneira preditiva. Enquanto uns, estou te entregando a visão de ontem, eu estou te entregando a visão do que você pode melhor se posicionar amanhã. E é por isso que a gente acha que a gente é totalmente disruptivo e o mercado nos chama de Waze do marketing. Você coloca Waze do marketing. A sua rota, quer dizer, o seu destino, eu te traço a sua rota para melhor você chegar. Legal. Só que você precisa agir. Sim, sim. Então, quer dizer, a empresa, que pode ser ou a agência ou pode ser o departamento de marketing, vai primeiro plugar todos os canais que ele tem, fazer todas as conexões e os agentes que você já oferece. Então, a gente faz ali uma conexão de dados em cada uma deles para que você alimente ali uma base de informação. E aí você já tem uma visão do que aconteceu. Só que aí vocês também oferecem a inteligência via AI, com agentes, com modelos preditivos para falar, bom, ó, se você não mexer nada, seu resultado vai continuar desse jeito, vai daqui para cá. Ou ele consegue também analisar o que você está fazendo e te trazer recomendações no sentido que eu posso usar isso para o meu time melhorar, mudar um criativo, eu posso levar isso para a minha agência, ou a agência mesmo já está operando esse modelo para tirar a inteligência e otimizar ainda mais as campanhas, né? O conteúdo, o CRM, consegue otimizar com base nisso. 100%. É exatamente isso. É tão simples quanto... Cara, você fazer conexões, você entrar no seu Instagram, porque você vai conectar o seu BM, você vai dar acesso para a plataforma, isso tudo dentro de governança, isso tudo dentro de LGPD. Hoje muitas pessoas usam Cloud, Gemini, Perplexity, seja lá qual for a plataforma de AI, só que você está expondo dados de uma companhia para fora. Pensa o seguinte, a AI, quando qualquer pessoa acessa o ChatGPT ou um Cloud, por exemplo, ela está buscando coisas que o próprio Cloud, o próprio AI está buscando na internet. Se você traz dados da sua própria companhia, da sua própria agência para dentro disso, consequentemente você está alimentando o concorrente, querendo ou não, a trazer certas informações, não respeitando a LGPD, não respeitando governança. A gente tem totalmente um ambiente seguro em relação a isso. Então, questão de 5 minutos, você não precisa ter um time gigante de marketing, você não precisa ter especialistas. A gente faz esse seu papel. Por isso que eu falo que o middle marketing, se você é um dono de um varejo, de uma indústria, de um e-commerce, você consegue fazer, porque você vai ter uma plataforma literalmente te dando direcionamento. E você, uma vez que você plugou todos os seus canais, você vai ter um cockpit. Literalmente, você vai ter um coração. A Big Link, o logo da Big Link, ele é um coração. No final das contas, eu quero cuidar do coração da empresa. O que é o coração da empresa? São os dados. Ali tem muito dinheiro parado. Ali tem direcionamento de rota. Ali tem nova receita. Ali tem receita incremental. Hoje em dia, quem não quer receita incremental, enquanto mais o custo do CAC, que é a aquisição do cliente, ele está crescendo cada vez mais pela essa loucura que está a diminuição de espaço, essa briga de espaço publicitário. Ainda mais no mundo de Copa, num ano de 11 feriados, num ano de eleições e coisas do gênero. Então, quando a gente integra, em questão de 5 minutos, você já tem tudo, literalmente tudo conectado. E você vai fazer a pergunta que você quiser. Qual que é o melhor criativo? Pô, se eu quero ter 2 vezes mais alcance, qual é a melhor recomendação, qual é a melhor rota? Ele vai te dar. Putz, se eu quiser investir isso, aquilo. Pô, eu tenho um cliente que patrocina o Neymar. Pô, o Neymar,
caiu da Copa. Né? O Brasil caiu da Copa, não foi o Neymar. O Neymar era um soldado ali dentro do esquadrão do Mr. Ancelotti. Cara, no final das contas, a nossa AI recomendou literalmente como que este cliente deveria se posicionar caso o Brasil caísse. Cara, olha que incrível. Isso daí é um depoimento que a gente tá trazendo isso para o mercado de PR. Então você tem um ChatGPT, você tem uma conversa, você tem seus dados protegidos, você tem todos os seus termos e condições literalmente num ambiente seguro, a um custo extremamente acessível, que eu te garanto que você tem retorno do seu investimento uma vez que você fez ação. E eu sei que você fez ação porque eu estou olhando seus dados, no bom sentido. Né? E aí eu até aproveito, baixa no QR Code que a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar aqui uma condição especial aí de mapa de excelência. Você que é uma agência, você que é um middle market, você que é uma grande empresa e quer fazer um teste, eu te dou 14 dias grátis. Faça o teste. Olha aí, e depois galera, me comente. Caramba, ao vivaço aqui, praticamente. Isso aqui não tá combinado não, hein? Não. Mas, obrigado mesmo. Excepcional. A gente já tá fazendo esse teste por lá também, dentro da agência Roche. Realmente é uma ferramenta incrível, cara. E o que eu gostaria muito de explorar, assim, a sua visão. Você falou sobre o uso de grandes agências que fazem, né, um bom uso da ferramenta, grandes empresas que têm já a prática, né, e a utilização dentro da Big Link. E você também me citou o middle market, né, que é um mercado que usualmente é muito carente nesse sentido de ferramentas mais robustas e conseguir, de fato, ali ter acesso e visibilidade com os dados de uma forma mais prática. E é claro que cada um desses players, né, eles vão conseguir e vão poder extrair a um certo nível. Assim. Então, o que um grande player que tem ali à sua disposição, cara, uma equipe mais robusta, que tem uma agência à disposição, que tem ali pessoas que podem operar, qual que é a forma que eles conseguem extrair e qual que é a forma que talvez uma empresa que tem uma estrutura um pouco menor, um time um pouco menor dedicado para isso, vai conseguir operar? No sentido de não qual que é o resultado que cada um deles alcança, né? Porque eu entendi que vocês democratizam muito, então isso é que é a grande X da questão. Mas considerando, cara, eu tenho capacidade e recurso para extrair até o máximo aqui. Eu consigo dedicar profissionais, equipe e agência para operar esse negócio. E um outro que é, cara, eu tenho menos recursos, vou depender um pouco mais da plataforma e dos agentes aqui. Qual que seriam esses dois cenários? Vamos lá. O meu cliente, ele tem a mesma dor, independentemente do tamanho dele, tá? Por mais que muitos possam se considerar que o meu ICP ele é diferente somente em tamanho, talvez ainda. Porque eu quero ser o parceiro dele para poder crescer. Quanto mais saving, né, direcionamento de rota ele tem, mais dinheiro ele tem para reinvestir, consequentemente para crescer. Né? Eu sentei com o diretor uma vez de uma grande multinacional, ele me perguntou assim, com essa plataforma aqui, eu consigo saber se eu investir 10 milhões a menos, eu consigo pelo menos vender o mesmo número de fraldas ou aumentar o mesmo número de fraldas? Eu falei, esse que é o nosso objetivo. E se eu não te entregar isso, meu jobs to be done, meu trabalho não está sendo feito. Eu só vou ter resultado como Big Link se meu cliente estiver tendo resultado. Simples assim. Tá? Cara, qual que é a diferença entre um cliente e outro cliente? Um cliente, normalmente, ele só investe em digital. Meta, Google e TikTok. Basicamente é isso. O middle market, 95% ele investe nisso. É raro. Alguns middle market, ele investe numa imprensa local. Porque a gente atende regional, a nível nacional e muito em breve mundo afora, se Deus quiser. Mas 95% do investimento dele vai ser no mundo digital, tá? Ele tem que acessar a Meta de uma maneira, o TikTok de outra maneira, o Google de outra maneira. Ele não consegue ter nem a mesma linguagem das métricas. Você, como dono de agência, você sabe disso. Quando a gente integra, a gente unifica. Literalmente isso. A gente coloca 3 idiomas diferentes dentro de uma única linguagem. Então, eu ajudo dessa forma, independentemente também do CRM, do ERP que ele utiliza, ou até mesmo do canal de e-commerce. Se é WooCommerce, se é Shopify, se é VTEX, cara, eu plugo tudo. A espinha dorsal. Eu sou o coração, literalmente, para isso, e trago a parte de humanização, né? Porque a inteligência artificial, ela traz facilidade, só que no final das contas, marketing é de humano para humano. Então a gente precisa trazer esse lado humanizado. Quando eu estou falando de grandes corporações que investem... Cara, ontem à noite eu estava numa reunião gigante. Este cliente investe 50 milhões de reais em mídia.
Ou seja, é outro bicho. É outro bicho. Pô, aí a gente entra na parte de customização. Pô, você precisa entender o que ele faz, qual é a divisão de verba dele, qual é a negociação que ele tem com a TV Globo, com a Record, com a Cazé TV, com o Flow, com a JCDecaux, Eletromídia, Vex, Neo, né? Para não faltou alguns, desculpa. Cara, você precisa entender exatamente qual que é a dor dele, qual que é o principal objetivo de business. Eu não sou uma planilha de dashboard. Eu sou um engenheiro de negócio, parceiro de negócio. Eu traço direcionamento, eu sou literalmente estratégico para ele e para a agência. Porque a agência normalmente ele não tem, pode ter um BI. Só que BI muitas vezes ninguém consegue ler. Ninguém consegue entender. E a gente traz essa facilidade. No final das contas, o dashboard, eu acredito que muito em breve ele vai morrer. As pessoas querem perguntar, não é à toa que a AI está mudando o conceito do prompt, da maneira como você interage de interface do usuário. Então, a grande diferença são objetivos de negócio, modelos de negócio, às vezes regras de negócio, que a gente precisa alinhar exatamente, e para onde ela quer chegar. Putz, ela quer trazer para o varejo, ela quer trazer para a sua loja própria, ela quer trazer para o e-commerce, ela quer aumentar a reputação. No final das contas, todo mundo quer venda. Por isso que é importante esse plug de CRM. Então, a gente faz uma triangulação, a gente com um grande banco, que agora está expandindo para os Estados Unidos, com uma das principais agências de publicidade, uma das principais casas de apostas, a gente faz triangulação com a agência, cliente aqui. E todo mundo sabe exatamente como funciona. Eu posso ser uma plataforma white label, powered by BigLink Roche, powered by BigLink. Eu não tenho problema, eu não tenho ego. Cara, eu quero agregar valor ao meu parceiro. Literalmente, seja a agência, seja o anunciante. Eu quero gerar negócio para o meu cliente. Consequentemente, eu estou gerando negócio para mim. E isso é uma dos meus propósitos. Eu não estou vendendo gato por lebre. Eu estou mudando literalmente a receita. Eu estou mudando o resultado. Eu estou mudando a última linha. Porque a partir do momento que ele tem tudo organizado, que 99% das empresas não tem os dados organizados, não tem. Isso é fato. Cara, você precisa tratar esses dados, você precisa organizar esses dados, você precisa ler esses dados, você precisa mitigar esses dados, você precisa gerar insights desses dados. E esses dados têm muita receita. Incremental e, consequentemente, de como você melhor otimizar. Não é no escuro. Você precisa ter direcionamento. E aí entra um time, cara, que tem mais de 18 anos de marketing. É um board que não criou uma plataforma no cloud em AI e está se aventurando no mercado. Pô, a gente vive isso nos últimos 17, 20 anos. A gente sabe o dialeto. Pô, eu não vou fazer isso no mundo financeiro. Cara, eu não tenho conhecimento. Eu posso fazer, óbvio que posso. Sim. Só que a gente não tem essa malemolência, a gente não tem esse conhecimento. Isso eu acho que é o grande diferencial. A gente, por mais que tenha muitos cientistas de dados, nós não somos somente cientistas de dados. Nós somos de marketing, de publicidade, de dados, de planejamento, de mídia, de negócio, com cientistas de dados. E isso eu acho que muda o jogo. Literalmente muda o jogo, porque a gente está buscando a excelência. Justamente a excelência. A excelência. E por isso que eu faço customizado. Por isso que eu crio os agentes que ele tem a necessidade. Para um time é de performance, outro time é para anomalia, outro time é para o MMM, porque eu abro a minha caixa preta, eu não vou esconder absolutamente nada de ninguém. E é dessa forma, eu crio o agente de imprensa, eu crio o agente de CRM, só que tudo conversando, não totalmente separado. E aí você cria literalmente um ecossistema para gerar pulso, vitalidade para as principais áreas. Então, cara, se eu sou uma empresa menor, um pouco menos de recurso pessoas, eu conto com toda a estrutura, tecnologia, automações, agentes para já fazer uma leitura, recomendar e já vai me dar uma mega direcional do que eu tenho que fazer. E se eu sou uma empresa que eu tenho fôlego, equipe, time, para também ter um olhar humano sobre isso e poder analisar com mais profundidade ali, com o olhar de pessoas, aí você vai extrair ainda mais por conta dessa bagagem, né? Cara, eu gosto demais, assim, de ver soluções de mercado e tecnologia que vem surgindo, e é o tempo todo, né, trazendo coisas novas, que elas, de certa forma, liberam tempo para a capacidade humana acontecer, né? Eu acho que ao longo dos últimos 2 anos, né, mais intensamente, a gente vê essa chegada muito forte de AI em todos os campos e todas as indústrias recorrentemente. Eu até ouço muitas vezes me perguntando, você reduziu sua equipe? Quantas pessoas você diminuiu? Eu digo, cara, eu literalmente, né, até falando um pouco do meu lado, não sou entrevistado, né, mas enfim, a gente vai batendo papo aí. Cara, a gente desligou 0 pessoas por causa de IA. 0.
né? O que a gente fez foi, cara, aplicar, a gente usa muito IA justamente para liberar tempo e aplicar, cara, cada vez mais as pessoas para outras ações de mais impacto. Assim, eu queria ouvir de você, Marcelo, hoje, cara, com tanta chegada de soluções, né, que trazem essa facilidade e você consegue ganhar muito tempo, consegue liberar a equipe. Onde você vê que hoje, no médio prazo, é a melhor aplicação da capacidade humana, né? Vamos lá. Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando, obviamente o episódio vai sair, não sei exatamente quando, tá saindo uma newsletter que eu trago uma reflexão em relação a isso. Para mim, a AI, ela equivaleu literalmente o acesso à inteligência de qualquer pessoa. Antes, quanto mais inteligente, com mais estudo você tinha, melhor você se destacava. Hoje, cada vez mais, se você sabe usufruir da AI como um aliado, como um potencializador, você, no mínimo, você se equivale. Porque se você me fazer qualquer pergunta e eu tiver acesso a um smartphone, eu consigo te responder da melhor maneira possível, com todas as bases históricas de estudos da MIT, de Harvard, de Stanford, de Einstein, seja lá o que for. Porém, eu acho que existem algumas diferenças. A usabilidade disso tudo e principalmente a aplicabilidade disso tudo. Eu acho que as grandes empresas e os grandes profissionais, eles vão se destacar a partir do momento que ele tenha conhecimento de como aplicar o que ele está usufruindo através do melhor prompt e pergunta que ele está fazendo para a AI e como ele está treinando seus agentes pessoais, vamos dizer assim. Trazer um pouco da reflexão, e isso tá na minha newsletter, né? Seguindo o Marcelo Schucker no LinkedIn, eu tenho uma newsletter, comecei faz, sei lá, 2 semanas, hoje a gente já tá quase batendo mais de mil inscritos, muito, muito legal. Parabéns. Cara, no final que chama Big News, né? É um link de novidades trazidas pelo Marcelo, consequentemente. De novo, eu sou aqui um soldado representando o exército. Hoje eu não tô com o casaco Big Link, mas a minha essência é Big Link. Ponto. Né? Eu sempre escrevo e-mail antes de um arroba. Pô, então eu tenho que falar nós. Tenho que falar vamos. Nunca sou. Nunca fiz. Espero. Cara, isso é comportamento, isso é cultura. Em relação, cara, a 1840, o lançamento das máquinas fotográficas. Cara, lá atrás, antes, como é que uma família real, ela registrava o retrato da família? Pinturas magistrais nas paredes. Pô, chega a máquina fotográfica. Faz analogia com o dia de hoje. Cara, quando chega a máquina fotográfica, todo mundo acha imediatamente, putz, eu vou perder meu emprego. Putz, ninguém vai mais querer fazer arte, ter pinturas. Pô, a máquina fotográfica vai lá, resolve, tira a foto, guardou, coloca na gaveta, coloca onde for, amplia, põe num quadro. Pô, só que se não fosse a máquina fotográfica, talvez não tinha o nascimento sobre o surrealismo, minimalismo, e talvez se não fosse a máquina fotográfica, a arte de fato não se transbordava. A gente talvez não teria visto Picasso, Monet, Van Gogh. Ou seja, eu faço muito essa analogia, falei isso em alguns podcasts, em alguns papos que eu venho tendo, que é literalmente o dia de hoje. Cara, a AI, ela vem para te potencializar, para muitas vezes levar a excelência de cada um dos profissionais, de cada uma das pessoas, a nível máximo, na qual você tem muita excelência e você não está usufruindo dela, porque você está na zona de conforto, meu amigo. Levanta da cadeira, cara. Usufrui. Usa isso ao seu favor e aplica, testa. E é dessa forma que eu acho que tende a crescer cada vez mais a sua excelência, consequentemente a excelência da tua empresa. Tem essa proatividade, é assim que você vai se destacar. Você nunca precisa ser líder para se tornar líder. Se posicione como líder para você vir a ser um líder. Cara, cargo, ele é conquistado, ele não é dado. Liderança, não é porque eu sou diretor que eu mando. Pô, ninguém vai obedecer, você vai sair rapidinho, papito. Então é sobre isso. Eu acho que a AI, ela vem muito para potencializar. Lógico, de novo, você precisa saber quais AI você está usando. Você precisa saber como que você está usufruindo. Você precisa saber quais informações você está passando. Você precisa ter o senso humano. Empatia, cognição, criação. Esse tipo de relação que muda jogo.
A AI não vai fazer isso, cara. E se for fazer, vai demorar muito, cara. Vai demorar muito. Até lá, você já está tão excelente quanto que você já vai estar dominando esse negócio. Então, acho que é mais ou menos por aí, sabe? Então, é saber como usufruir da melhor maneira possível. Cara, muito bom, muito bom. E a gente está olhando aqui, né, vários caminhos de aplicação, tecnologia, dados, e tudo isso exige uma certa maturidade de mercado, maturidade do para quem você vai falar. E a gente sabe que quando a gente está lançando um produto, né, trazendo uma solução, muitas vezes que o mercado ainda não está acostumado a comprar, existe ali um trabalho quase que de educação, né? Você tem que explicar e mostrar que funciona. Sim. Muitas vezes você tem que provar que isso aqui, olha, você nem sabia que você precisa disso aqui, mas você precisa disso aqui. Qual que é o caminho que vocês estão tomando, olhando na comunicação da Big Link, ou que você pode trazer, talvez até fora da Big Link, de outras experiências que você tem, para outros gerentes de marketing, galera da comunicação que passa por desafios parecidos, né? Muitas vezes você precisar educar a audiência com algo que você está ofertando que não é usual. Cara, eu acho que o grande segredo da venda não é você querer literalmente entregar um produto que você acredita que tem a necessidade que ele precisa. É você entender qual é a dor e como que esse seu produto resolve o problema dele. São ângulos e percepções diferentes em relação a isso. Quando você está trazendo uma nova visão de mercado, e por isso que eu acho que é totalmente disruptivo, e por isso que hoje a gente tem orgulho de falar que é a única plataforma de marketing que prevê resultados, hoje não existe no mundo um negócio desse. Tem as suas vantagens e suas desvantagens. Mas é um oceano azul. Você precisa catequizar, você precisa ensinar, você precisa mostrar qual é o valor. E é por essas e outras que, como estratégia de posicionamento de produto, eu, através da minha plataforma, que ela é outsource, você coloca lá seu cartão de crédito, um cadastro. Cara, você tem 14 dias gratuitos para você ver o efeito. Eu quero que você sinta, eu quero que você prove, eu quero que você veja o real valor, literalmente, disso. E eu acho que na parte de comunicação, não é eu querendo vender. Eu preciso fazer com que o meu cliente se sinta literalmente com aquela dor. Porque muitas vezes você precisa provocá-lo. Você precisa fazer perguntas. De novo, é que nem a AI. Você só vai ter respostas corretas se você souber melhor fazer perguntas. O melhor vendedor é quanto mais perguntas corretas você sabe fazer. É dessa forma que você cresce a níveis excelentes dentro de certas comunidades. É você ser interessante e não ser interesseiro. Consequentemente, o negócio ele acontece. Você precisa se conectar. Por isso que muitas vezes eu também não sou... Eu sou avesso um pouco ao funil. Eu sou muito mais a favor do flywheel. Cara, você precisa ter um ciclo vicioso. Se conecta, cria confiança, você tem acesso, você tem informação, consequentemente você tem negócio. Né? Então, acho que é basicamente por aí. A nossa comunicação, lógico, é um baita desafio, cara. É um baita desafio. Está sendo desafiador. Só que a gente tem um pouco... Como somos uma startup, como trazemos inovação... a gente também precisa ser disruptivo. A gente precisa ter coragem de testar, mas a gente precisa também ser uma startup. A gente precisa ser ágil e rápido na mudança de rota. Porque para o mundo do varejo pode funcionar uma comunicação, para o mundo do e-commerce outra comunicação, para a indústria outra comunicação, para clínicas médicas outras comunicações. É muito do que numa entrevista, né, quando eu tenho o meu podcast junto com a Rafa Guimarães de Marketing e Negócio, a gente entrevista CMOs e CEOs das principais empresas, eu tive a honra de receber o Thiago, cara, ele era diretor de inovação do iFood. O iFood, ele tem uma mentalidade de transatlântico, é um transatlântico, só que ele adquiriu naquele momento 34 startups em 2 anos. Só que eles fazem isso com a cabeça e mentalidade de cada uma delas são as squads. Então, por mais que você seja um transatlântico, você precisa ter mentalidade de jet ski. Para ter agilidade, para poder sair e voltar rápido para a base, para poder fazer testes, para poder fazer um cavalinho de pau de uma maneira diferente, para poder ser ousado, mas ao mesmo tempo responsável, porque você precisa voltar para a base. E a sua base é o transatlântico. Então isso, quando eu tive essa conversa com o Thiago Viana, hoje está na Prozos, lá na Holanda, cara, um moleque espetacular, tô trazendo isso como me marcou.
esse tipo de pensamento, né? Então, eu acho que a gente precisa ter isso na comunicação. Putz, qual vai ser a comunicação? A gente vai ter uma comunicação focada pro consumidor direto, né? Que é praticamente um B2B2C, né? Tipo, porque não é o consumidor, é a empresa. A gente vai ter um squad de influenciadores, né? Focado para certos nichos. A gente também tem parcerias aí com certos aquários de B2B, que daí é o B2B2B, literalmente. Então, em negociações, óbvio, você não vou citar marcas aqui, mas, pô, você tem uma grande plataforma gigantesca que ali dentro você tem um marketplace que auxilia, que incentiva os clientes desta plataforma a usufruir de outras ferramentas e plataformas para melhor entregar valor. Então, também tem esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, além, obviamente, de conteúdos que os sócios estão gerando, podcasts, relacionamentos, acessos, outbound, network. Ou seja, cara, é multicanalidade. Você precisa estar presente, você precisa saber se posicionar em diferentes canais, em diferentes maneiras, porém, sempre com o mesmo objetivo, que é agregar valor ao nosso cliente, consequentemente gerar mais venda, obviamente, para a gente, porque ele está gerando mais receita. Sim. Então, de forma resumida, né? Você, de fato, trazer ali um objetivo comum, que ele é genuíno, né? Que é, de fato, ali, né? Trazer o resultado. É você construir relações, estar ali presente de uma forma próxima e não de uma maneira processual, né? E da gente, de fato, ali criar essa inteligência de canal e abrir várias possibilidades, vários pontos de contato genuínos também com o público para conseguir ter essa conversa. Então, não é um jogo de uma fala só, né? Não é um jogo de um anúncio milagroso, né? Ele é, de fato, uma construção um pouco mais extensa ali que a gente tem, mas que também te traz um relacionamento muito mais próximo, né? Com essa base. Não, é consistência. Literalmente a consistência. Não adianta você ir para academia, ficar 5 horas e não voltar mais. É mais fácil você ir todos os dias por 30 minutos. Sim. Então, cara, é a consistência, a persistência, é a resiliência que faz com que você seja excelente. Literalmente em tudo que você faz, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Então, eu acho que é esse o caminho. Cada canal, cada mídia, cada tipo de conteúdo tem a sua função dentro da jornada de tomada de decisão do seu consumidor. Saiba conversar com cada uma delas para que naquela tomada de decisão, no final das contas, o mindset do seu cliente seja a Big Link e não seja qualquer um outro. Porque, obviamente, cada um entrega muita qualidade. Só que cada um está focado de uma maneira. E tem mercado para todos. Só que previsão de resultado, só com a gente. Caso contrário, seu marketing virá custos. Se você não sabe o que você está fazendo no dia de amanhã, você está gastando e jogando dinheiro fora. Cara, muito bom. E já que você pegou esse gancho, né, vou puxar por aí também. A gente vai se caminhando ali pro final. Infelizmente, nosso bate-papo, cara, coisa boa demais. Mas a gente falou sobre excelência bastante, né? E eu queria que você compartilhasse aqui com o público, né, para a gente fechar o nosso bate-papo, uma rotina, um hábito, algo que você tem no seu dia a dia que você não abre mão e que isso, né, se torna ali algo muito essencial, assim, fundamental nesse seu alcance de objetivos com excelência. Cara, vamos lá. Eu sou muito de rotina, até então que muitas vezes no meu final de semana, por ser pai de gêmeos de 4 anos, às vezes nem meu intestino funciona direito, o meu humor ele muda, porque, cara, eu sou um cara muito de previsibilidade, sabe? Eu preciso saber, eu gosto de viajar para diferentes lugares, só que eu preciso mais ou menos mentalizar o que pode acontecer no dia de amanhã, né? Então, eu tenho uma coisa que eu não abro mão, é tomar café da manhã com a minha família. É tempo de mesa. Para mim, tempo de mesa é muito importante e eu recomendo que cada um de vocês faça questão de ter tempo de mesa. É onde as famílias muitas vezes estão se dilacerando, porque não tem mesa. Fica na tela, fica no celular. Você vai nos restaurantes... E não é mesa com o celular na mão cada um, né? Mesa... É mesa. Celular do lado. É bate-papo. Então, meu dia, ele começa cedo treinando, literalmente, só que eu tô todo dia em casa. Eu tomo café da manhã com os meus filhos, 100%. Os meus dias, a minha agenda ela é aberta para fora, para cliente, para parceiros, etc e tal, a partir das 10 horas. Isso eu não abro mão. Tenho reuniões antes? Tenho. Mas aí é a interna parte de operação que muitas vezes eu faço pedalando, né? E meu time sabe exatamente porque eu não abro mão. Porque, às vezes a gente vai muito longe e aí eu não consigo colocá-los para dormir muitas vezes. Gostaria muito, mas eu faço questão, quando eu chego em casa, eu pelo menos dou um beijo, por mais que eles possam estar dormindo. Então, eu busco estar
o máximo possível em reuniões estratégicas e muitas vezes assim com agenda vazia. Eu aprendi com um dos nossos novos sócios, João Brognoli, que quanto mais agenda cheia você tem, menos você progride. Menos excelência você busca. Justamente porque você só está resolvendo o problema. Aí eu vou te falar, foi uma mudança de paradigma muito grande. Porque eu sou comercial. Eu olho para a estratégia, eu olho para business, eu olho para onde a gente está indo, eu olho para o direcionamento. Da porta para fora, muito é direcionamento meu. Da porta para dentro é direcionamento dos meus outros sócios em relação a isso, do que está acontecendo na empresa. Você precisa ter tempo. Você precisa ter tempo para atender um telefone, você precisa ter tempo para poder estar presente numa comunidade, que eu faço parte de diversas comunidades de empresários, para se relacionar. Porque eu não estou querendo só vender. E aí que tá, o ROI não é imediato. Você precisa saber quando se constrói ROI. Talvez a minha conexão com o Davi, muitas vezes, não é porque o Davi vai me comprar, mas é para que a gente possa crescer, aprender, consequentemente, num contato que o Davi for me levar, eu vou fazer um negócio da minha vida. Só que se eu não tivesse a humildade, eu não tivesse a humildade intelectual ser interessante para o Davi naquele momento, ou se eu quisesse buscar ROI com o Davi, eu não ia conseguir nunca me conectar com aquela pessoa que pudesse mudar a minha vida. Então, é mais ou menos sobre isso. Então, a minha rotina ela é muito pautada nisso. Assim, tipo, como que eu consigo me espiritualizar, ter meus momentos de refeições, eu tenho minha lancheira, eu sou muito chato em relação a isso, porque eu sou que nem a propaganda lá do Twix, do Snickers, né? Eu sou um quando eu tô com fome, eu sou outro quando eu não tô com fome. Isso é fato, eu já sei sobre. Então, cara, minha rotina é acordo, estou com a minha família, brinco, me divirto, treino, estou com o meu time, almoço muito bem, né? Muitas vezes a gente é difícil, cara, mas eu faço questão de almoçar, de comer bem, porque eu sei que a minha performance depende literalmente disso. E ter a agenda vazia, muitas vezes para me conectar, para aprender, para marcar um café, para muitas vezes ter papo sem ter um direcionamento. Cara, ter papo. Escutar. Gente que trabalha com marketing, que trabalha com publicidade, que está no mundo de inovação, cara, escuta, bro. Escuta. Você tem dois ouvidos. Menos transpiração, né? Perfeito. Acho que é sobre isso. E, obviamente, cara, faça suas orações, agradeça, exerça a gratidão. Sabe, tipo, eu tenho meu grupo de oração todas as terças-feiras no meu terço, que eu também não abro mão. Todo domingo eu tô com a minha família já sabe que hoje é dia de missa, a gente vai pra família, todo mundo reza, todo mundo agradece. Todas as noites são os mesmos rituais. Cara, porque isso você tá colocando chip correto dos princípios, dos valores. Então a minha rotina, ela é basicamente muito sobre. Eu ligo pro meu sócio, sei lá, pra falar nada, muitas vezes. Pô, e aí, como é que estão as coisas? Pô, tem alguma novidade? Pô, não sei o quê. Isso que a gente acabou de sair de reunião. O Bruno sabe disso. Se eu não falo com ele no final de semana... Ô tio, eu tô com saudades, cara. O que você aprontou? Sabe? Tipo, cara, quieto, né? Porque é conexão, cara. É conexão. Se ele não tá bem, a empresa não vai bem. Se eu não tô bem, a empresa não vai bem. Se meu funcionário não tá bem, ninguém vai bem. Você precisa transbordar isso, cara. Você precisa transbordar a luz. E para isso você precisa respirar a luz. Muito bom, cara. Obrigado mais uma vez. Caraca. Valeu mesmo. Pô, tamo junto. Tá aqui. Turma, esse foi mais um episódio aqui do Mapa da Excelência com Marcelo Schucker. Galera, por favor, se inscrevam no sininho. Um favor para mim e para vocês, para não perder mais nenhum papo como esse aqui. Gente, a gente vai ficando por aqui. Acompanhem aí, a gente vai trocando mais ideias. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Valeu. É isso, obrigado. Bora. Valeu.